Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma rápida leitura do texto da Palavra de Deus, que tem por título A Bíblia é a Palavra de Deus. Fatores que contribuem para o estabelecimento da Bíblia como sendo a Palavra de Deus. Texto base, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o texto base e o que ele diz é que toda a Escritura, sem exceção, todos os livros que foram escritos e que hoje unidos formam a Bíblia Sagrada, e todo esse texto ele foi inspirado por Deus e ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É importante nós focarmos nesses pontos, né? Que a escritura é importante para o ensino, ou seja, a educação, para a repreensão. O que é essa repreensão? É para alertar as pessoas que estão andando fora dos princípios que a Sagrada Escritura diz que tem que ser. E para correção, para corrigir as pessoas que estão longe do mandamento de como deve ser a vida da pessoa que crê em Deus, dos servos de Deus, e para a instrução na justiça. A justiça tem que ser um fator importante na vida de todo cristão. O cristão deve sempre zelar pela justiça, praticar a justiça. A introdução diz o seguinte: os livros são uma das principais formas de produzir e de repassar conhecimento que o homem tem utilizado ao longo da história. Desde que a escrita foi desenvolvida, os textos passaram a ser a principal fonte de busca de conhecimento e de aprendizado. Neste processo, surgiram figuras como os escribas, que eram pessoas responsáveis por registrarem nos pergaminhos os acontecimentos da sociedade, a vida de figuras importantes e o conhecimento produzido. Ao longo da história, vários livros foram produzidos. Teve livros de todas as áreas de conhecimento, desde históricos, fantasiosos, romances, religiosos e etc. Mas um livro em especial marcou e ainda marca a humanidade, que é a Bíblia. A Bíblia ela é o livro mais importante da história da humanidade. Pela Bíblia, várias pessoas chegaram a perder a vida e pela Bíblia, várias pessoas chegaram a dominar as nações, como é o caso da Igreja Católica, que através do domínio da Bíblia, que só ela é que podia ler a Bíblia e só ela podia interpretar e ensinar, a Igreja Católica ela passou a exercer um domínio muito grande no mundo antigo. A Igreja Católica ela chegou a dominar reis, governos, impérios, tudo isso porque ela tinha o direito de somente ela tinha o direito de ler, de interpretar e de ensinar o que estava na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros de cunho religioso. Nela estão contidos os livros sagrados do judaísmo, que são os livros do Antigo Testamento, e para os cristãos,
estão também incluídos os livros sagrados do Novo Testamento, escritos pelos apóstolos de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Durante a Idade Média, o poder de usar a Bíblia permaneceu sob o domínio da Igreja Católica. Esta instituição dominou por muitos anos a sociedade, tendo por base, sendo a única a sendo por direito, a única que tinha o direito de ler e interpretar o que estava escrito na Bíblia. Com o surgimento de movimentos que reivindicavam uma restauração da Igreja da época, como o de Martinho Lutero, da famosa Reforma Protestante, houve a possibilidade de mais pessoas, além dos membros do clero, terem acesso aos textos da Bíblia. Mas, com certeza, muitos questionamentos ainda existiam antes e continuam existindo sobre a inspiração dos textos bíblicos. Primeiro, a fé. Primeiramente, é preciso entender que é preciso ter fé para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e foi inspirada por ele. A Bíblia diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus, e os que se aproximam dele é necessário acreditar que ele existe e é premiador dos que o buscam, como diz Hebreus 11:6. Então, para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa primeiramente ter fé. Ter fé que Deus existe e que ele foi a fonte de inspiração para que os homens de Deus que escreveram a Bíblia pudessem ter a certeza de que estavam escrevendo algo de origem divina e não meramente uma invenção da mente humana. Logo, não vai ser de muito proveito se você não tiver fé, provavelmente você estudar a Bíblia e não acreditar no seu autor nem em sua inspiração. É preciso estar com o coração disposto a receber a fé que vem de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Ou seja, como a gente pode despertar em nós a fé? Talvez muitas pessoas digam, mas eu não tenho fé. Eu acho que eu não tenho fé. Acho que não recebi isso de Deus. E esse texto, Romanos 10:17, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai despertando em nós a fé. Se eu não leio a Bíblia, se eu não ouço a palavra de Deus, muito provavelmente eu não vou despertar em mim uma fé. Eu vou estar lendo simplesmente um livro como qualquer outro, e isso não vai ter um efeito desejado. Eu não vou conseguir ter fé de que Deus existe e de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus. Segundo, a Bíblia atesta dela mesma. O texto base lido no começo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3:16. Nos mostra que toda a escritura é fruto da inspiração divina, ou seja, Deus foi quem deu inspiração para que os livros contidos nela fossem escritos. Bem verdade é que Deus não escreveu os livros, e é isso que o texto acima afirma. Deus foi quem deu a inspiração para que homens de Deus os escrevessem. Ou seja, Deus ele não foi o escritor da Bíblia, mas ele escolheu homens
santos homens de Deus, e o Espírito Santo capacitou essas pessoas, deu inspiração a elas, para que elas pudessem escrever os textos. Eles não escreveram simplesmente por uma capacidade humana, não foi uma invenção da mente deles, mas sim uma inspiração de Deus através do Espírito Santo de Deus, que fez com que essas pessoas escrevessem os livros. O Espírito de Deus foi quem usou os seus servos e deu-lhes uma inspiração divina para que eles, recebendo, produzissem os textos a fim de, não apenas a época de cada um deles, mas até nossos dias e os futuros, tivéssemos conhecimento da história e de Deus, e pudéssemos conhecê-lo e também sabermos a verdade, e termos conhecimento do seu plano de salvação para todos. Imagine agora que Jesus vindo ao mundo e não ter nenhum texto que falasse sobre sua vida e o seu propósito de vida. Seria difícil compreender, não é verdade? Imagine que não houvesse nenhum texto bíblico que falasse sobre a vinda do Messias, que falasse do seu sacrifício, do seu propósito de vida a este mundo. Seria muito difícil para nós acreditarmos que Jesus era o Messias se não havia como atestar isso, se não havia uma prova disso. Então, os textos, por exemplo, de Isaías, que falam sobre a vinda do Messias, do príncipe da paz. Esses textos, eles atestam a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Messias. Segunda Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este versículo nos mostra que a profecia, que é a palavra de Deus, nunca foi um projeto humano, nunca foi um intento de pessoas que almejavam algo pessoal. Talvez alguém possa achar que os profetas, os homens antigos, escreveram a Bíblia com o intuito de criar uma religião, de criar um projeto pessoal, de poder, algo assim. Mas não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi uma inspiração unicamente divina, e nada que está nela foi de inspiração humana, mas sim de inspiração divina. Muito pelo contrário, homens santos escolhidos por Deus foram escolhidos para receberem a inspiração divina do Espírito Santo e registrarem as palavras da revelação divina. Todos os homens que escreveram os textos sagrados, sejam do Novo Testamento ou do Antigo, foram homens escolhidos por Deus e que receberam uma capacitação do Espírito Santo, receberam a inspiração da revelação divina e registraram isso em livro, para não apenas para a época deles, mas para a nossa época e até enquanto o mundo ia durar. Fatos históricos e profecias. A Bíblia possui textos que relatam eventos históricos, culturais, sociais e proféticos, e todo esse conteúdo é fruto da inspiração, tanto para nos lembrar do passado, nos ensinar, nos mostrar as razões das quais a razão das coisas que acontecem hoje e no mundo,
e para nos mostrar as coisas que ainda virão acontecer. Então, a Bíblia, ela possui eventos do passado que nos dão a resposta do porquê aquilo aconteceu. Ela também nos diz coisas que acontecem hoje, como um alerta para nós. E ela também nos diz coisas que acontecerão no futuro, como é o caso de Daniel e do livro de Apocalipse, que falam de coisas que hão de acontecer no futuro, como por exemplo, a volta do Senhor Jesus. A Bíblia, ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros, ela é infalível, ela não pode falhar e ela é imutável, ela não muda. A Bíblia, ela permanece eternamente. Assim como Deus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Hebreus 13:18. Assim é a sua palavra. A palavra de Deus diz que Jesus falando, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Mateus capítulo 24, versículo 35. Ou seja, a Bíblia, ela é algo permanente. É a mesma palavra que foi dada a Moisés quando Deus o escolheu para tirá-lo, ele e o povo hebreu do Egito, é a palavra que é repassada que está descrita no Antigo Testamento. A mesma palavra que foi repassada aos profetas, aos apóstolos, ela vem sendo repassada também a nós. E Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Muita gente acha que a palavra de Deus já não tem mais eficácia, ou que ela não vai se cumprir, ou é simplesmente uma alegoria. Mas não é bem assim. A palavra de Deus, ela se cumpre no tempo que apraz a Deus. Deus, se ele quisesse, ele poderia fazer um mundo em apenas um dia, mas ele fez em 7. Muita gente acha que Jesus não vai mais voltar. Alguns até dizem, mas eu já ouço isso desde o tempo da minha avó e até hoje Jesus não voltou. A pergunta que eu faço é, se ele já tivesse vindo, você estaria salvo ou não? Né? É algo para se pensar, porque o Senhor, ele não tarda. Antes, ele é longânimo, esperando que todos possam ter alcançado a salvação. Ele é bom. Se ele ainda não veio, é porque ele está dando oportunidade para que eu e você e todas as pessoas possam realmente ter um encontro com Deus. Se nós ainda não tivemos esse encontro, esse tempo que o Senhor ainda não veio, é a oportunidade que Ele tem nos dado para nos voltarmos para Ele. É importante, como diz o apóstolo Paulo, o homem fazer uma reflexão da sua vida e ter a certeza que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Não é no meu tempo, não é no tempo de outras pessoas, é no tempo de Deus. Isso vai se cumprir, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras
Jesus falando, permanecerão para sempre. Lá em Ezequiel, também tem uma palavra que diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus por excelência. Deus inspirou homens para escrever. Nada que está nela é fruto de vontade humana. Todavia, é necessário buscar em Deus sabedoria e entendimento correto para poder interpretá-la, para assim evitar distorções e heresias. Isso é um fator muito importante. Não basta apenas você ler a Bíblia. É importante você buscar sabedoria e entendimento. Ter entendimento de um texto é diferente de apenas ler o texto. Quando uma pessoa ela apenas lê o texto e não tem o entendimento e não tem o discernimento do que está escrito, ela corre o risco de criar uma distorção do que realmente a Bíblia diz, ou até pior, de criar uma heresia. O apóstolo Pedro, ele diz que o apóstolo Paulo, ele escreve coisas que são difíceis de entender e que algumas pessoas distorcem o que Paulo diz. Aí está a importância de você, antes de ler a Bíblia, orar a Deus e pedir a Ele sabedoria e discernimento. Inicie e dê continuidade em conhecer o Senhor. Muita gente se dispõe a começar a ler a Bíblia, a buscar a conhecer a Deus, mas depois de um tempo ela desiste, para e não dá continuidade. A Bíblia diz: conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, o processo de conhecer a Deus ele é contínuo. Você começa e você dá continuidade. Se você começar e parar, você não vai conseguir conhecer tudo de Deus. É claro que nós, na nossa mera capacidade humana, nós não vamos nunca entender tudo de Deus. Mas certamente, se você buscar Deus continuamente, muito de Deus você vai aprender. Deus, ele é bom e deseja ser conhecido por você. Deus, ele tem o desejo de ser conhecido pelas pessoas que invocam o Senhor. Deus, ele não quer ficar escondido. A Bíblia diz que devemos buscar o Senhor constantemente em oração, lendo a Bíblia, orando. Isso é importante. Se nós quisermos conhecer a Deus, Ele vai se revelar a nós. Basta a gente realmente, de coração aberto, ter essa disponibilidade de ir ao encontro de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e te fortaleça. Que Deus te dê a saúde e o livramento e que possa estar sempre com você todos os dias. Deus abençoe.